Hoje a gente vai ter um Entre Nós mais diversificado. Ontem a gente dedicou quase que a primeira hora toda a falar das repercussões do tarifaço de Donald Trump. Mas, claro, esse continua sendo o principal assunto ainda de hoje e acho que vai ser ainda por alguns dias até que uma solução, uma saída diplomática e razoável seja encontrada. Então é por isso que, novamente, eu começo falando desse assunto e eu queria trazer aqui esse assunto sob a ótica de muitos ouvintes da Rádio Band News FM. Ontem eu falei aqui com vocês o que eu ouvi de várias fontes, que existe uma direita sensata que não vai ceder a chantagens e que vai discutir e debater esse assunto com diplomacia e com diálogo. Muitos ouvintes me escreveram assim, mas onde está essa direita? Eu enxergo essa direita, porque nós não vimos uma fila de políticos jogando pedra no STF pedindo anistia para o Bolsonaro, o fim do julgamento dele, que é réu no STF. Nós vimos o setor produtivo e políticos defendendo as instituições, a democracia e a saída pelas vias diplomáticas. Mas aí, um outro ouvinte escreveu: quem é o representante dessa direita sensata? Então eu compartilho com todos os ouvintes e telespectadores. Quem será o representante dessa direita sensata? Quem vai emergir dessa crise dizendo: tirem as crianças dessa mesa, tirem as crianças da sala, tire dessa conversa quem bota fogo no parquinho e chama isso de sucesso. Vamos debater o assunto baseado em realidade, não em fake news. E a realidade é que a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, ela é superavitária para os Estados Unidos. Saiu hoje um dado muito importante sobre essa relação comercial. O superávit, a vantagem americana é de 1,7 bilhão, 1,7 bi de dólares. O Brasil importa mais dos americanos do que exporta para os Estados Unidos. Repito um dado que saiu hoje, que é da Câmara Americana de Comércio, a AmCham. Então, esse dado é a realidade. O que está na carta de Donald Trump é fake news. Não há um déficit contra os Estados Unidos. Há 16 anos, a relação é superavitária para os Estados Unidos. Quem será o líder de uma direita sensata que vai discutir o assunto baseado em fatos e não em fake news? Quem será o líder que vai tirar os loucos que botam fogo no parquinho para fora dessa conversa? Essa é a pergunta. Quem será o líder de uma direita capaz de deixar de ser refém do bolsonarismo? A pergunta seguirá aberta. Vamos tratar desse assunto daqui para frente, Renan? Vamos nessa, conversando com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão, que traz informações para nós de uma declaração do presidente americano que prometeu que em breve vai entrar em contato com o presidente Lula, presidente aqui do Brasil. Boa tarde, Barão, bem-vindo. Olá, Renan. Boa tarde para você, para Adriana, para todo mundo no Brasil. Exatamente. Hoje, quando estava saindo da Casa Branca em direção ao Texas, né, onde vai acompanhar aquele desastre após a enchente do Rio Guadalupe, o Trump falou rapidamente com jornalistas, foi questionado sobre o tarifaço imposto ao Brasil. Ele disse que ainda não conversou com o presidente Lula, mas que o fará em breve. O presidente americano voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que Jair Bolsonaro é um homem que ele considera correto, que já teve outras conversas com Bolsonaro no passado. Então foram as palavras do presidente americano Donald Trump rapidamente na saída da Casa Branca, depois do anúncio que fez de aumentar os produtos brasileiros importados aqui nos Estados Unidos, as taxas em 50%. Trump também anunciou ontem a importação ao Canadá, país vizinho, 25% de tarifas para os produtos canadenses. O Canadá é o segundo maior parceiro comercial americano, só fica atrás do México. Então, no total, são 23 países que receberam essa carta do presidente Donald Trump, e as taxas maiores ficaram por conta justamente do Brasil, em primeiro lugar, e do Canadá, em segundo lugar. O presidente americano que também já anunciou que vai aumentar as tarifas dos produtos que vêm da Europa. Então, os países do bloco europeu também serão atingidos pelo tarifaço. Desde que assumiu a Casa Branca, a popularidade de Trump nas pesquisas está caindo, especialmente no que se refere ao setor da economia. Se antes a maioria entendia que Trump estava fazendo um bom trabalho, poderia ser um bom presidente na área econômica, hoje já houve uma inversão. A maioria por aqui entende que o trabalho de Trump na área econômica não é dos melhores, especialmente por causa do risco de inflação
dos produtos que vêm do exterior para cá. Ô Barão, eu trouxe aqui na abertura os dados que mostram como essa relação comercial Brasil-Estados Unidos ela é favorável aos Estados Unidos, com um superávit para os americanos de 1,7 bi de dólares. Esse dado saiu hoje e mostra um crescimento de 500% nesse superávit em relação ao primeiro semestre de 2024. Então, essa informação precisa chegar ao presidente dos Estados Unidos, que botou na carta que ele impôs aí, anunciou esse tarifaço de 50%, que a relação é deficitária para os Estados Unidos. 500% de aumento no superávit, na vantagem americana nessa relação comercial com o Brasil. Mas eu quero só te fazer uma pergunta, que eu acho que quando ele diz, em algum momento eu vou falar com o presidente Lula, eu acho que tem uma costura diplomática delicada e difícil antes desse momento chegar, não só pelo desejo do Donald Trump, mas pelo próprio posicionamento do presidente Lula. Porque o presidente Lula também não vai se colocar numa conversa com o presidente americano em que vire, por exemplo, aquela armadilha que foi feita por Volodymyr Zelensky da Ucrânia, em que diante de jornalistas sai um pito, porque não é essa conversa que interessa ao Estado brasileiro, não só ao presidente Lula, mas ao Estado brasileiro. Então, esse encontro, de fato, não vai ser uma coisa rápida, porque ele tem que ser negociado diplomaticamente por canais que, nesse momento, a conversa está difícil, né? Vamos lá, Adriana. Está claro que o Trump tinha esse dado que você trouxe agora, né, que para a gente da Anshan, ele tinha esse dado. Então é uma decisão absolutamente política do presidente americano nessa carta enviada para o presidente Lula. É lorota, porque nessa relação comercial entre os dois países, os Estados Unidos têm vendido muito mais para o Brasil do que o contrário. Então não é um dado econômico, é uma situação, uma decisão política. Mas por aqui ninguém acredita que isso de fato vai acontecer a partir do dia 1º de agosto. Trump já tinha feito ameaças de aumentar tarifas no primeiro mandato dele, depois as tarifas não foram aumentadas nos números que ele tinha anunciado. Agora, de novo, ele também fez a mesma situação logo que assumiu, voltou à Casa Branca, e depois os números todos foram negociados. Então, esse aumento agora de 50% aos produtos brasileiros, pouca gente por aqui acredita que vai, de fato, acontecer na prática. Por outro lado, isso já tem afetado a relação comercial dos dois países com empresários com o pé atrás, né? Tem essa informação, por exemplo, dos pescados que vêm do Brasil para cá, onde os importadores daqui, né, já falaram, segura um pouco, porque a gente não sabe como é que vai estar a situação. O café brasileiro, que é muito consumido aqui nos Estados Unidos, suco de laranja, enfim, outros produtos, até o ovo, né, recentemente. Enfim, é um cenário de incerteza, mas a aposta por aqui é que, seja no caso do Brasil, seja no caso do Canadá ou dos outros 23 países no total, alguma saída vai acontecer antes do dia 1º de agosto, ou ele vai adiar, como ele costuma adiar, ou ele vai reduzir, como costuma reduzir. Então ninguém acredita que, no fim das contas, essa tarifa vai ser cobrada dos produtos importados, seja do Brasil ou dos outros países. É isso. E, enfim, o fato é que a insegurança já traz prejuízo, como você destacou, Barão. A reportagem completa do Barão sobre a repercussão nos Estados Unidos, essa crise toda, logo mais no Jornal da Band. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um ótimo final de semana para vocês. Valeu, Barão. Obrigado. Bom trabalho aí.